Muito bem. Como eu falei na oração, nós estamos bem, mas nem todos estão bem. Nós estamos aqui, tomamos banho, trocamos a roupa, estamos prontos para começar o sábado, mas tem aqui, no caso, duas pessoas que eu anotei, que elas estão em situação incômoda. Estão em uma situação que não é gostoso estar doente. Não é gostoso. Ninguém planificou ficar agora no hospital. Sem embargo, tem muitas pessoas lá que não planificaram estar lá, mas estão lá. Outras estão doentes nas casas. E a pergunta que eu tenho para vocês é: o que nos incomoda? O que nos incomoda na vida que nós levamos nesta terra? Não sei se me faço claro com minha pergunta. Talvez seja um pouco geral, mas o que coisas nos incomodam normalmente? Não que nos estejam incomodando neste momento, mas talvez nos tenham incomodado ou nos incomodam agora. Quais coisas? Eu quero escrever as respostas de vocês. Quando o pessoal perto de nós, de nossa família, não compartilha a nossa fé. Então, vão pensando. O meu é de ver o descaso que as pessoas estão umas com as outras. Não entendi. Basicamente Descaso, a falta de, como é que eu posso dizer empatia. assim? Exatamente, Você de não se entende? importa. Isso mesmo, umas com as outras. Tecnicamente, a Falta frieza de espiritual. tolerância, falta, exatamente. Falta que não conhece a Deus. Frieza espiritual. De novo, irmã. De novo, porque não estava ouvindo. Os homens não podemos fazer duas coisas à vez. Sim, eu falei assim, o que me deixa hoje assim incomodada de ver assim triste é que as pessoas não se toleram mais, ninguém tem tolerância mais um com o outro. Entende? Muitas vezes é falta de respeito, olha uma pessoa que nem assim, tá ali drogada, tá bêbada, daí aquele vagabundo, aquele não sei o quê. E essas coisas assim que a gente tá vivenciando no dia a dia. E A querendo frieza é tão grande que tá triste. No sé si es lo mismo que ella dice, la discriminación. Não, isso é outra coisa. Porque Sí, o sea, puede dentro ser. de lo último que dijo está eso. Pero ¿te incomoda la discriminación? Cuando yo digo, no, yo no me junto con este por esto, o este es así, están prejuzgando a la gente. Y Cristo murió por todos, no somos nosotros quien elegir este sí, este no. Discriminação. Ou seja, você está falando a discriminação de gente hacia outras pessoas. De nós crentes hacia outras pessoas. Não, Que nós em geral, discriminamos sim. ou em geral? En general. En general. Siempre Okay. me molestó la discriminación. Cuando estudiaba en la iglesia, en todos lados. Sim, em todo lugar, né? Igreja, Ok. escola. Então, o que mais nos incomoda? Mas incomoda hoje, está ficando difícil você poder falar em Deus, no Filho dele. O povo não aceita. O povo aceita a Incredulidade. divindade, mas não aceita a Daqui a pouco eles vão divindade. estar apedrejando a gente ficar falando em Deus. E também muitas vezes a gente fica olhando, né, que nem assim, ó, eu mesmo tô lá no meio de uma família que é bem de vida. Daí você vê assim, a indiferença das pessoas em relação à posição. Em relação a? A posição financeira. Eu sou melhor do que você, tipo assim, eu preciso de você. Discriminação, o que falou ele. Isso é. Sim, sim. Exatamente, é. Discriminação, ok. Que mais? Descaso com a palavra de Deus. O quê? Descaso com a palavra de Deus. O que é descaso? Descaso é as pessoas
Ignorar, não somente ignorar, mas zombarem de Deus, Não entendeu? dá crédito nenhum. Hoje Sim. tá muito O que falou o irmão, não aceitação de falar de Deus. Ok, sim, eu mesmo. Alguma outra coisa diferente que não seja mencionada aqui agora, que não temos mencionado ainda. Que nos incomoda. O pecado. O pecado de quem? O pecado da raça humana. Você vai vendo, você vai Em meu ficando... caso, o pecado de gente. Porque eu estou chateada com gente mesmo por pecado. Por que as coisas estão no nível que está? Tudo pelo pecado. Ok. O que mais incomoda? A quantidade de informações. A quantidade de informações. Antes nós estávamos o povo de Deus estava em muita escuridão, que não conhecia, nem conseguia ler a palavra de Deus, e agora todo mundo tem, mas tem tantos tipos de explicações sobre a Bíblia que não conseguimos entender a Bíblia. Ensinos errôneos, né? Distracción, ¿no? Sim. Tem muitas explicações diversas enquanto a um só ponto. Então fica incomodado. O qual vou acreditar? Vou acreditar nesse, no outro, naquele outro. Aquele acha assim, outro acha diferente. E agora qual é a verdade? Vem um pregador, prega de um jeito, outro pregador vem e prega de outro jeito. E um terceiro vem também e como é isso? Algo que Y me ahora. hizo notar Cada también tem uma es que interpretação. veo en otras personas que si no piensan igual que yo, son mis enemigos. Tenemos que aprender a respetar que las otras personas pueden pensar diferente. Estén Exactamente. equivocados o no tienen derecho Sim. a cada uno pensar, uno no tiene que sea, imponer. Ou seja, o livre-arbítrio que Deus deu a todos. Nosotros lo limitamos. Nós No deberíamos. Uhum. Dios lo Interessante. acepta, pero nosotros no. Aham. As diferentes explicações da Bíblia incomodam, pero às vezes ficamos incomodados com as pessoas que pregam essas coisas e rejeitamos as pessoas porque rejeitamos sua mensagem, também rejeitamos junto às pessoas, nem queremos falar com elas. Esse outro, como antes, quando eu acreditava na Trindade, eu não aceitava ninguém que falasse do único Deus verdadeiro. Não permitia que eles preguem nos grupos que eu atendia. Sim? Então, e agora o que fazemos? Se estamos à inversa, fazemos a mesma coisa? Paciência. Fechamos a boca de aquele que achamos que não prega como nós. Interessante. Incomoda as diferentes explicações da Bíblia. E as pessoas? Que piensan diferente. Que pensam diferente. Uhum. O que mais nos incomoda? Mais alguma coisa? A mim, no momento, me incomoda a quantidade de compromissos da vida e a falta de tempo de me dedicar para estudar as coisas de Deus. Me incomoda. Quando vê, se passa 24 horas e falta tempo, parece, para Eu fazer ia falar tudo. isso mesmo. Parece que a gente hoje tem que ter 48 horas praticamente, porque parece que está tão corrido que você não consegue mais fazer nada. Acelerado. Bem, muito bom. Prioridades é o ponto. Quando você não sabe escolher quais são as prioridades. O mais urgente ou o mais importante? Qual escolhe? O urgente ou o importante? Normalmente é o urgente. Porque vem um exame e tenho que estudar. E fica o importante do lado. Ah, sim. Naturalmente, a gente escolhe o urgente. Você Deixa o entende? importante. Você entende? Deixa o Mas culto. tem que inverter. Por isso, deixa a Bíblia de lado, porque eu tenho uma urgência. Eu só tenho urgência. Por isso. Tem como é. É interessante. Bem,
Vamos virando o ponto de que nos incomoda. Não incomoda mais nenhuma coisa? Sí, então. Sí, la injusticia, la mentira. Aham. Tem Cuando muitas te coisas imponen que una forma de incomodam, né? vestir. Injustiça, Un montón de cosas. injustiça e... Diferença social também. Como? As diferenças sociais. Eles já falaram. Muito comentário, mas não sei se foi Sim. antes, né? Aham, tá? Deixa eu ver se olha a vontade de matar. Aham. O quê? A política. Aham. O que mais nos incomoda? Mas incomoda também ver o cara ler uma coisa e fala outra. Já está escrito na Bíblia uma coisa e o cara fala outra. Aham. Os O sea- enganadores, né? Aham. Yo ahora recuerdo algo que me molesta mucho, cuando se ponen a hablar de temas supuestamente bíblicos, pero que no llevan a la salvación. Tipo, Que si la tierra es redonda o es cuadrada, ¿qué importa cómo sea la tierra? Cristo viene a buscarnos. O sea, no digo que tiene que ser, yo digo que es redonda y que el otro dice que es cuadrada, no importa eso. Lo importante es que Cristo nos viene a buscar y tenemos que prepararnos. Amor, fala devagar. Se perde. Para quem não entendeu, não tem problema que a terra seja redonda ou quadrada. A salvação não tem nada a ver que a terra seja redonda, seja quadrada, esteja sobre uns pilares, o quê? Isso não é importante para a nossa salvação, para andar brigando por isso. Isso Y muchas veces se para de eso y de eso y de eso. No lleva. No Y nos Não acerca chega a lugar nenhum. Assuntos que não são o ponto fundamental para nosso crescimento espiritual. Especulações, né? Isso, especulações bíblicas. Muito bom essa identificação do problema. Realmente é verdade. Especulações bíblicas, impressionante. Pero muchísimo. Mais alguma coisa que nos incomoda? A falta de atividade missionária do povo de Deus. También. A gente incomoda. Estamos cómodos de eso, pero debería incomodarnos. É o que eu falo, eu acho assim que hoje as pessoas fazem muito esforço para tanta coisa, mas para Deus, bem pouco. É verdade? Pouquíssimo. Eu não penso somente do povo de Deus, penso de gente também. Não, mas mais o Mas povo de eu Deus que assim. deveria levar o evangelho a outras pessoas, está muito descaso, muito Eu penso sossego. de gente mesmo que é muito Por isso, pouco que eu faço. as duas coisas se conjugam. Quando as pessoas deixam de fazer atividade missionária, começam as especulações teológicas dentro do povo e viver as pregações argumentativas, que é assim, não é tão assim, é mais um pouquinho assim, outro bem, não, mais um pouquinho assim, e enquanto estamos perdendo tempo disso, o mundo está se perdendo. É isso que eu falo. E é mais cômodo estar especulando da Bíblia, fazendo teologia bíblica, que sair a pregar as boas novas às pessoas de fora. Sim? É interessante, não? É interessante esse assunto. Mas esse tem que nos incomodar. Não só o que fazem os outros, senão o que eu faço. Sim? Alguma outra coisa que nos incomoda? É só isso? E a você? Quem incomoda? Ainda eu sou quem pergunta. Tomada a sua pergunta. Boa resposta. Eu acho que você teria que ser linguista, porque está dando na tecla com as respostas. É importante. Não me incomoda a pergunta, mas é uma boa resposta. Além dessas coisas que nós temos escrito aqui, alguma outra coisa que nos incomoda?
que não esteja aqui, que não tenhamos falado. Sí, que nos impongan la manera de vestir. Cuando uno quiere dar una receta o alguna comida saludable, y digo, no, yo esa cosa no lo como, y te lo desprecian sin probar siquiera. Ou seja, incomoda a alimentação La alimentación saudável que nós queremos falar ao pessoal e o pessoal fala não. Não experimentou e já... Claro, exacto. Isso me acontece quando eu vou na Oeste com minhas empanadas veganas. Não, você trouxe para a gente de frango, de carne, senão não como. Muito acontece isso. Meu marido Eu já não incomodo. Ok, rejeição da alimentação saudável. Ok. E mais algum ponto? É igual também esses tempos eu falei sobre o livro da Ellen White, e daí ela falou pra mim assim, não, isso aí eu não quero ler, isso aí essa mulher faz parte de uma seita, que a igreja adventista na verdade é uma seita. Eu falei, mas você já leu? Não li. Eu falei, então você lê, depois que você lê, daí você vai dizer pra mim se ela faz parte de uma seita ou se ela serve a Jesus. Boa resposta. Boa resposta. Mas você nem leu, você não conhece. Daí eu vou te oferecer para você ter uma oportunidade de você chegar a Deus, porque é o que ela faz nos livros dela. Trazer você bem perto de Deus, mostrar o relato do que está se passando. Aí a pessoa falar para você que, é uma seita, mas você nem leu. Né? Ok. Julgou o livro pela capa, né? Ok. E a mesma coisa quando julga o pastor por nome. Julgar um pastor. Eu falo, por que não faz a obra que ele faz? E depois pode criticar. Depende da obra que ele fazer, é melhor não fazer. Eu conheci pastor que se dizia pastor analfabeto. Como que ele vai me... O senhor ensina alguma coisa fora da Bíblia? Espero que não sei. Então, como que uma pessoa que não sabe ler vai me ensinar a palavra de Deus, sendo que ele tem que ler ela? E se ele falar uma frase para mim, muda o significado da palavra, da frase. Ele não pode me ensinar. Claro, Aí um pastor, ele não é pastor. Para mim, ele não pode ser. Pastor é uma pessoa que ele tem que passar para os outros. Passar as Tem muito coisas, conhecimento. Tem conhecimento. Não é qualquer um eu chegar aí e querer falar alguma coisa, sendo que eu não tenho conhecimento. Ok. E para ter conhecimento, tem que ler. Tem que Então, como colocaríamos a resposta? O que incomoda? Ele incomoda o pastor que não tem conhecimento. E a gente incomoda quando o pessoal acredita que sabe mais que o pastor que é. O pastor que é bom. O pastor que conhece a verdade. La soberbia, digamos. E critica o pastor que sabe a verdade. Sim, que Que está sabe. ensinando a verdade, né? Geralmente ensinando a esses vão ser verdade. Isso criticados, né? Que molesta a é gente. poucos que tem. Aí os outros é tipo assim, um comércio. Hoje a igreja virou um comércio. Eu conheço amigos que eram amigos nossos, que já abriram 2 igrejas por causa de dízimo e isso. Então, Sim. quer dizer, não é São dois ensinamento. pontos diferentes. Ok. Sim. Compreendo. Tem das duas coisas. Só isso incomoda vocês. Los pastores que se enriquecen con la fe de los otros. Isso é muito bom. Essa é a minha sobrinha. O que ela falou? Que Jesus não voltou ainda a incomodar ele. É verdade. Isso é verdade. Eu tava falando esses dias atrás que no começo da minha jornada com Cristo, eu falava todo dia, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta e volta. Aí meu pai falava, que? Mas você já quer morrer? Já quer o quê? Não, mas eu já quero que Jesus volte. Porque é tanta aflição, é tanta angústia, é falta de tempo, é tempo que sobra, que daí a gente não sabe administrar. É falta de dinheiro, quando a gente tem dinheiro e não sabe administrar. É aquela... E eu falava, volta logo. Aquela choradeira.
Mas eu falo até hoje, todos os dias eu pergunto, Senhor, por que o Senhor não voltou ainda? Todos os dias eu pergunto para Deus. E falo para quem está sempre ao meu lado. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a gente está vendo só desgraça. Não? O engano virou a verdade. E a verdade é mentira. Os outros dias, Exato. um irmão me falou que ele uma vez, falando com um pastor adventista que visitava eles, eu perguntou para ele se para o pastor faltava pouco ou muito para o retorno de Cristo. E o pastor respondeu, não, falta muito. Realmente falta muito tempo para que ele volte. E o irmão respondeu, mas por que fala assim? E o pastor falou para ele, olha, na igreja que você vai, os irmãos ficam de concordo ou ficam com problemas? Não, na minha igreja os irmãos têm problema. Então já sabe por que Cristo não está voltando ainda. Porque não resolveu ainda. Então, às vezes, nós esperamos a Jesus e Jesus está esperando a nós. Ele não voltou por misericórdia, né? É o que eu penso, porque tem alguns que precisam ainda segunda de Pedro 3. senão... Sim, correto. Então, bem importante esse. Estar incomodados porque Jesus não volta ainda. Bem. Mais alguma coisa? A morte. A morte me incomoda muito. A morte. Não tem como ser natural. Então, ultimamente eu tenho vivido muito próximo da morte. Todos os dias, muita morte. E cada dia eu penso e reflito mais que a morte não era para ser assim. A morte não é natural. Não é. Por quê? Foi forçada. Não é natural. Não é natural. Não era para existir a morte. Não era para as pessoas morrerem. Não era para as pessoas sofrerem com a perda dos seus queridos. Não era. E de outra forma brutal, né? Não Aconteceu. aceito. Não É por isso que a gente não aceita, porque a morte não era para existir, Não era pra para existir. ter a morte. Né? Cada dia eu tô tenho mais certeza de que não era para ser assim. Aí, por causa do pecado, sim. veio a morte. Por isso que eu falo. Então, É uma coisa que sim? é uma coisa que me incomodou a mim, me sigue incomodando faz anos. Que não, para mim a morte não tem que existir, realmente. Nunca se acostuma. E quem estava muito incomodado pela morte era Enoque. E ele não Sim, morreu. sim, e não morreu. E mais outra coisa que incomoda a nós? Bem? O sofrimento. Que no podemos hacer nada. Cuando alguien está sufriendo y no se puede hacer nada. O sofrimento. La impotencia, ¿no? O sofrimento, as doenças. E assim, às vezes eu fico pensando, como cristão, claro que todo mundo sofre, não é só nós não que serve a Deus e quem não serve também. Mas às vezes assim, é tão doloroso aquele processo que parece que leva uma eternidade para passar. A alegria, vamos supor, hoje você sorri é tão fácil. E o processo da dor, desse sofrimento é tão longo. E lá onde nós moramos, não perto de nós, pero mais ou menos uns 150 quilômetros, uma irmã bem firme na fé por muitos anos, começou a ter uma doença bem esquisita. Sofreu muito, muitos meses, nem sei quanto tempo foi. Ela fazia todo o tratamento natural, ela era vegetariana faz muito tempo, ela sempre buscou o melhor, o mais natural, sempre procurou de Deus. E adoeceu. Ela morreu. Ela sofreu muitos meses com essa doença e finalmente morreu. E são coisas muito difíceis
de receber, De compreender, né? de compreender. Sim. E eu me lembro de Ellen White, mensageira do Senhor. 2 filhos mortos. Além do esposo. Esposo, digamos que bom, pode morrer, sim. Mas 2 filhos, sim. 2 filhos morrer. E pensamos bem, ela era mensageira do Senhor, tinha que Deus proteger, pelo menos, a seu esposo, seus filhos. Incomoda? Sim. Incomoda. Incomoda. A doença, o sofrimento, sim, a morte, incomoda. Então, Uma coisa mais, sim, a falta de perdão. ¿Falta de qué? Perdão. podes explicar um pouquinho mais? Ou seja, se eu fiz algo errado, alguém que não perdoa a gente. Ou se gente, no meu caso, agora não acontece, por um tempo aconteceu. Se gente não perdoa a outra pessoa. A falta de perdão. É morrer em vida. É uma coisa que te consome todo dia. Agora não tenho esse problema que não perdoo. Se tenho que não perdoo a gente. A falta de perdão. Não vai morrer na vida. A falta de perdão. Sim. Nos perdoar a nossa família, a nossos filhos, a nossos amigos, a nossos irmãos, nos perdoar a eles. E eles perdoarem nós. Mas muitas vezes o que acontece também, sabe o que eu vejo assim, ó. Eu te perdoo, mas depois você vai me pagar? Não, não é Não, perdão. só da boca pra fora. Isso não é perdão. Mas é o que eu tô falando, é o que muita gente vê, irmã. Eu te perdoo, mas depois nós vamos acertar a conta. Por dentro fica, né? O assunto, irmãos, esse é um ponto que incomoda muito. Rancor, ódio. Pero realmente, nesse ponto, reconhecer que eu estou sem perdoar é muito difícil. Porque as pessoas se mentem a si mesmas. Então, eu perdoo ele, mas na verdade não perdoo. Você está publicando que vos perdonaste. Agora, sim, o assunto é que nós mentimos a nós mesmos. Realmente. Por isso que é um assunto bem difícil. Às vezes achamos que e ficamos mais fácil de olhar aos outros que não perdoam a nós, que não ficamos em conta das pessoas que nós não perdoamos. E realmente temos que pedir a Deus que nos ajude nesse ponto. Pero eu conheço irmãos em Cristo que moram perto um de nós, um de outro. Moram perto, não se falam. E um está esperando que o outro vá para lá. Incomoda? Incomoda. A quem incomoda? Son 2 familias maravillosas. Sim. Uno va a visitar y es realmente es hermoso visitarlos, ¿no? Y van otras familias también, muy espirituales, muy... Y bueno, decir, no puede ser, ¿por qué no? No. Entre eles não se falam. Y no hubo un problema grave. Agora, amor, não estamos falando de um caso. Pues sí. Estamos falando de muitos casos que acontecem em todos os lugares. Agora estamos entendendo porque Cristo não volta ainda. Sim? É a falta de perdão. Sim? É muito importante. Mais alguma coisa? Vou ler rapidinho. Nos incomoda quem não compartilha nossa fé em nossa família. Nos incomoda que não há tolerância entre as pessoas, que há discriminação entre diferentes classes sociais, o julgamento de uns aos outros, e a não aceitação de falar de Deus
quando eu tento de falar de Deus a outro, não sou aceito. O pecado da raça humana, o meu pecado, as diferentes explicações da Bíblia e as pessoas que pensam diferente. Os muitos compromissos, prioridades, não saber o que escolher primeiro, incomoda. A injustiça, a mentira, a política, os enganadores que dizem pero não fazem, as especulações bíblicas, a falta de atividade missionária, a rejeição da alimentação saudável, a rejeição do espírito de profecia, o pastor que não tem conhecimento, as críticas aos pregadores, que Jesus não voltou ainda, incomoda a morte, incomoda o sofrimento, as doenças, a falta de perdão entre as pessoas. Todo isso incomoda. Todo isso incomoda. Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que orar por isto. Que nós não estejamos nesta lista. Sim? Que não seja eu mesmo uma pedra de tropeço para outro. Mas temos uma promessa. Vamos a Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Delícia. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sim? Chegará o dia, como fala aqui, que as primeiras coisas são passadas. Como falou minha irmã Estela, quando me foi buscar, quando eu estava doente. E ela me abraçou e me falou, passará. Vai passar. Vai passar. Tem uma doença, vai passar. Morreu um ser amado, vai passar. Um dia já não haverá mais. Todas essas coisas vão ficar para trás. Ainda Salmo 37. Verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Verso 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para seu lugar e não aparecerá. Tudo isso que vocês falaram aqui, das pessoas que estão fazendo o mal, sejam crentes ou não crentes,
as pessoas que não perdoam, as pessoas que enganam, as pessoas que fazem as coisas ruins, não estarão mais. Temos que olhar mais por acima de todas as coisas, de tudo o que acontece aqui. Porque senão, nosso ânimo vai desmaiar. Desmaia. Começamos a olhar tudo isso aqui, dizemos, mas para que viver assim neste mundo? Temos que olhar mais para cima. Porque Isaías 55 fala que como são mais altos os céus que a terra, assim são meus pensamentos, os pensamentos de Deus, mais altos que os nossos pensamentos aqui. Então, o Filho de Deus tem seus olhos lá, naquele dia, quando Apocalipse 21, verso 4, seja a realidade. Quando já estejamos com Cristo lá. Mas por enquanto estamos em Romanos, capítulo 8. Agora estamos vivendo Romanos 8. Verso 21. Irmã Fernanda, quer ler para nós? Na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. 23. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Correto. Porque ficamos doentes, ficamos com problemas, situações. E a criação? Nós tínhamos uma gata por 11, 12 anos. Começou de repente a caminhar. As patas de atrás iam para um lugar, para outro, assim, e ela não ficava bem. E depois apareceu um buraco do lado, começaram os bichos a comer ela em vida. E tinha convulsões. A criação está gemendo também. Também a criação precisa ser transformada para que os cachorros já não morram assim, para que as galinhas não fiquem fechadas até a morte. Quantos animais vivem a vida toda fechados pelo homem? E com a excusa de que comida. Sim. E assim como isso, muita coisa, muita injustiça na natureza. A criação está gemendo. Por enquanto estamos vivendo esse tempo e nós mesmos, verso 23, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Ezequiel capítulo 9. E 9. Ezequiel capítulo 9. Verso 4. Talice, por favor. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Correto. Está bem gemer?
se nós não nos importássemos disso aqui. Cada um viva como quer. Eu faço a minha vida. Se alguém morre, não me interessa. Não me incomoda. Nada me incomoda. Então o quê? Não tenho coração. Não tenho sentimento. Não tenho nada. Sou não sei, uma pedra. Por que me incomoda isso? Porque o Espírito de Deus nos ajuda a acordar e a sentir as abominações que se cometem, as situações que se vivem neste mundo, e Deus coloca seu selo na frente dos que gemem e clamam. Por isso, meus irmãos, nenhum de nós temos que ser culpados por isso aqui. Porque com a mesma medida com que medimos, nos medirá. Assim como nós não gostamos quando outros nos fazem coisas ruins a nós, temos nós que cuidar de nós, não fazer para os outros. Sim? Salmo 139. ¿Tenés Estela ahí? En portugués. Verso 24 y 25. Somente. 23 y 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Interessante que essas coisas que vocês colocaram aqui são muitas. Pero realmente a grande maioria é problema dos outros. Não estamos muito incomodados com nossos próprios erros. Tem somente aqui alguém que falou: estou incomodado por meu pecado. ¿Sí? Mas estamos incomodados pelos pecados dos outros, pelas coisas ruins que outros fazem. Pero realmente temos que pedir a Deus essa claridade para não, falam vocês, esculpir para cima? Cuspir para cima. Cuspir para cima. Cuspir para cima, exato. Exato. Em espanhol nós temos a mesma coisa. Porque essas coisas, às vezes podem passar que vamos fazer isso e cai em nossa cabeça. Sim? Então, precisamos nós, esse verso. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Prova-me, conhece meus pensamentos e vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Somos bons para descobrir o pecado do outro, para encontrar o outro que, por que essa pessoa está fazendo assim. Pero não é tão fácil descobrir nosso pecado. E fica mais difícil. Por isso que para isso temos que orar mais, para que Deus realmente nos ajude. Vamos para 2 Coríntios. Segundos Coríntios, capítulo 4. Verso
2 Coríntios 4. Verso 17. Irmão Butina, quer ler para nós? 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Será que as coisas que nos incomodam podem baixar nossa espiritualidade? Podem nos desapontar e ficar para baixo? Ou também podem fazer o contrário. Verso 17. Nossa leve tribulação momentânea produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que fazemos com todas essas coisas ruins que nos incomodam? Estão baixando nossa fé ou realmente a estão acrescentando? Se realmente somos de Cristo, essas coisas têm que acrescentar nossa fé e não afundar nossa vida espiritual. Se estão afundando nossa vida espiritual, significa que não estamos prendidos de Cristo. É um alerta. O que fazemos nós? O que fazia Jesus quando a tormenta estava acima dele? Ficava longe de Deus? Não. Ele orava. Orava mais perto de seu Pai, mais unido a seu Pai. Ninguém tirou o Pai dele, porque ele ficou prendido de seu Pai. Por quê? Sabem por quê? Sabe qual é o secreto para que essas coisas não afundem nossa vida espiritual? Verso 18. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Está vendo que não há tolerância nas pessoas. Está vendo discriminação. Está vendo que as pessoas não aceitam falar de Deus. Está vendo o pecado na raça humana. Está vendo engano com a Bíblia na mão. Está vendo mentira, política, enganadores. A rejeição do espírito de profecia. Está vendo todas essas coisas. Essas coisas não existirão mais. Nenhuma delas. O que temos que ver? Não as coisas temporais, mas as coisas eternas. Quais são as coisas eternas? Quais são as coisas eternas que temos que ver? Os frutos do Espírito. Amém! Amor, gozo, paz, paciência, bondade, fé. Amém. Quais coisas não se veem? Deus, não vemos a Deus. Cristo, não vemos a Cristo. A presença de Jesus. A presença é o céu, a eternidade que nos espera. Não estamos vendo uma vida transformada. Não a vemos, mas precisamos delas. O que temos agora? Apocalipse 3. Apocalipse 3. Verso 15. Jesus disse assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. Assim, porque eres morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Essa mensagem para quando? Para agora. Sim. Quem está nessa mensagem? Eu? Nós? Estamos aqui em Laodiceia. Sim? Então, realmente, qual é o problema de agora? A mornidão espiritual. Sim? Mas sabem o quê? Tem vencedores? Tem vencedores nesse tempo final? Sim. Ou todo mundo da igreja de Laodiceia vai morrer? Vai ser vomitado da boca do Senhor? Aqui fala no verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, essas coisas temos que olhar-nos, as coisas que não se veem. Dentre os irmãos de Laodiceia, tem vencedores que se sentarão com Cristo em seu trono. Quem vai ser? Capítulo 15. Capítulo 15, verso 2. Quer ler, irmão? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15. Verso 2. Verso 2, 15. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Amém. Quem venceu a imagem da besta? Quem a venceu? Ninguém ainda. Porque não se formou ainda. ¿Se entende? Sim. Se entende que estamos nós no tempo de Laodiceia, pero entre Laodiceia vai se levantar aqueles que estarão em pé sobre o mar de vidro com as harpas de Deus. Quem vai estar lá? 154 mil? Os que venceram saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, de sua sinal e do número do seu nome. Temos que ser nós. Pela graça de Deus, temos que ser nós. Temos que alcançar a vitória. Lá estão os vitoriosos, os vencedores. E temos que ser nós, porque qual é o tempo? Este. O que nós temos que estar pensando em os fatos que vai ser o inimigo, como eles vão a fazer a perseguição final e a lei dominical e todas as coisas que eles vão fazer? Não. Eu tenho que pensar como eu vou ficar firme em meio de todas essas coisas. Porque eu quero ser parte dos salvos finais. Sim. E se estamos nós aqui, não é para debater sobre que forma tem a terra, como falou aqui a irmã. Estamos aqui para aprender da Bíblia como alcançar a salvação eterna. Porque a Bíblia nos dá a sabedoria que nos leva à salvação. Onde fala isso? 2 Timóteo 3,16, 15,16. A Bíblia nos dá a sabedoria para a salvação. Então, o ponto aqui que eu quero ser um salvo. Sim? Como? Por Cristo Jesus. Sim? E vou ler 2 textos mais. João capítulo 8. João capítulo 8.
Aqui. Verso 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos alcançar a vitória eterna, devemos ficar com Cristo, porque só Cristo pode me libertar do pecado. E o último texto que quero eu ler está em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Verso 36. Vigiai, pois, en todo tempo, orando, para que sejais habidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, todas estas coisas que vocês falaram aqui iam acontecer, porque as coisas que vocês escreveram aqui é Mateus 24. Isso aqui é Mateus 24. O que fala aqui é Mateus 24. Sim? Estão acontecendo. O que falta de Mateus 24? A volta de Cristo. Porque já o resto está aqui. Está escrito. Pero nós temos que ser de aqueles que não estejamos olhando somente isto. Estemos bem por encima disso aqui. E vou terminar com uma história. Talvez alguém já conheça. Talvez alguém já tenha lido. Alguém conhece a história das duas coroas? A visão de linguagem das duas coroas? Sim? Sim? Mais alguém conhece a história das duas coroas? Uma coroa de ouro, prata y joyas, y otra coroa de pérolas, diamantes y pedras preciosas. La coroa de oro, prata y joyas é a coroa do mundo, que todo mundo procura. E a coroa de diamantes, pérolas y pedras preciosas é a coroa celestial, que poucos a procuram. Segundo essa visão, todo mundo estava indo tras a coroa terrenal, a coroa de ouro, prata y joyas. E poucos iam tras a coroa celestial. E o que acontecia é que as pessoas que iam tras a coroa terrenal jogavam bolinhas pretas aos que iam tras a coroa celestial. E os que iam tras a coroa celestial, eles tinham vestes brancas. E quando as bolinhas pretas pegavam nas roupas brancas dele, o que acontecia? Não manchava. Não manchava. Porque eles iam olhando a Cristo que tinha a coroa celestial. E eles olhando a Cristo e caminhando para lá e sentindo as bolinhas pretas, eles não eram manchados. Mas quem dentre eles olhava as bolinhas pretas ficava manchado. As vestes se manchavam de aqueles que olhavam as bolinhas pretas. Irmãos, todos nós estamos sendo manchados por isto. Sim? Porque a grande maioria destas coisas está mostrando que nós estamos ainda olhando as bolinhas pretas que outros estão jogando para nós. Aquilo que mancha nossa vida não são as bolinhas. É nossa resposta às bolinhas. E o que nós fazemos
cuando recibimos esos impactos. Eso está manchando nuestras vidas. Por eso Jesús, na cruz, quando estavam matando ele falou: Pai, perdoa eles. Quando Estevão estava sendo morto, ele orou: Senhor, não tomes em conta esse pecado. Já as bolinhas pretas não faziam nada. Nem para João Batista, nem para Estevão. Nem para muitos mártires que ao morrer falavam: eu te perdoo, para o Rei. E nós ainda nos custa essas coisas. Ainda estamos sendo manchados pelas bolinhas. Temos que orar por nós, para que nossa vista seja colocada em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.